Cheguei com mais uma aula. Agora vamos falar de um outro momento da história do Brasil, que é o Brasil regencial, que é o período regencial. Tá? Então, põe aí na tela, olha só, o Brasil regencial, o período regencial, é marcado de 1831 a 1840, e foi a época em que o Brasil foi governado por regências, pois o herdeiro do trono era menor de idade. O nosso querido Dom Pedro só tinha 5 anos. Então esse período vai ser marcado aqui, galera. Importante se lembrar que esse período Brasil regencial vai ser marcado por uma grande conturbação. Uma grande conturbação no Brasil. Conturbação com o que, professor? Pessoal, inúmeras revoltas. E eu quero até sua atenção quando a gente for falar das revoltas, tá? Porque são revoltas que vão ocorrer aqui. Esse período vai acabar quando sofremos ali, temos, né, o golpe da maioridade, que a gente vai falar mais pra frente, e aí o trono ele volta para Dom Pedro II, beleza? Show de bola. Pessoal, então vamos passar aqui, olha só, várias revoltas que nós temos aqui nessa região, tá? E aí nesse período. E aí dessas revoltas regenciais, eu preciso que essas 5 os senhores saibam, e inclusive saibam se aonde ocorreu, objetivos principais. Por quê? Porque a prova adora cobrar isso, tá? Então quais são essas 5 revoltas? É a cabanagem, Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, Revolta dos Malês, Sabinada e a Balaiada. A cabanagem aconteceu na província do Grão-Pará de 1835 a 1840 e foi uma vamos passar aqui que eu fiz um esqueminha de cada uma. E foi uma revolta popular que aconteceu na região e tinha como objetivo a independência da região. Beleza? Então essa rebelião, ela tinha ali um objetivo de se tornar o quê? Independente. Eles não estavam... Por que eles queriam isso aqui, ó? Por que eles queriam isso? Porque eles não estavam satisfeitos. Eles não estavam satisfeitos com o poder centralizado. Com o poder centralizado. E aí por isso que eles desejavam, por isso que eles queriam uma autonomia maior. Só para os senhores terem ideia, a província, né, do Grão-Pará hoje compreenderia ali a região do Amazonas. Vamos colocar aqui, ó, Grão-Pará atualmente seria a região do Amazonas, seria a região do Pará, região do Amapá, a própria região de Roraima, Rondônia. Então seria aquela região norte do país. E o que que acontecia? Essa região ela não tinha um contato com a capital do país, o Rio de Janeiro. O contato era muito pouco. Então eles tinham mais contato com Lisboa do que com o Rio de Janeiro, devido ao isolamento, devido à distância do Rio de Janeiro. E esse foi uma das regiões, uma das últimas regiões a aceitar a independência, só fazendo parte do Império Brasileiro de fato em 1823. Então, foi uma região que, devido ao isolamento, foi uma das quais demorou a reconhecer a independência do Brasil. O nome do movimento cabanagem se dá inclusive pelo tipo das casas, das habitações que nós tínhamos na província na época. Aquelas famosas casas de cabanas, palafitas, e aí por isso que recebe o nome de cabanagem. Beleza? Gente, é interessante você saber que os revoltosos, eles se apoderaram de armamentos legalistas e se fortaleceram ainda mais. Eles tinham armamento, eles se fortaleceram, e aí então uma das suas lideranças, Félix Clemente Melcher e Francisco Vinagre, duas grandes lideranças, se revelaram farsantes quando eles começaram a tomar, né, essa presidência. Gente, um detalhe muito interessante da revolta dos cabanos, da cabanagem, é justamente as causas. Então, quais seriam as causas, quais seriam as disputas por que gerou esse conflito, a cabanagem? Primeiro, as disputas políticas e territoriais. E aí aqui, ó, essas disputas motivadas pelas elites
do Grão-Pará. Além disso, as elites provinciais queriam tomar as decisões da província. Ou seja, que decisões? Decisões político-administrativas. O descaso do governo regencial com os habitantes da província do Grão-Pará devido à distância. As melhores condições de vida e de trabalho era o que eles queriam, é o que eles buscavam. Eles queriam também essa melhoria, era um desejo, além da própria independência. Então é importante você perceber aqui que essas elites, né, que tomaram proveito da insatisfação popular, elas começaram a ganhar um certo poder e uma importância maior por conta dessa autonomia que eles queriam. Então a população estava insatisfeita, então eles conseguiram tomar isso a seu favor, tá? Eles começaram a ter isso a seu favor. Em 1836, a mando do regente Feijó, o brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andréa, líder das forças regenciais do Grão-Pará, concede autorização para uma guerra total contra os cabanos. Guerra total contra os cabanos. Sob suas ordens é iniciado o bombardeio a Belém e aos locais ocupados pelos cabanos. Em 1840, a maioria dos rebeldes já havia se dispersado, sido presa ou perdida a vida devido às contínuas perseguições que persistiram mesmo após 1833. Ou seja, é importante você saber que, embora as perseguições tenham sido violentas, né, nós tivemos muitas perseguições violentas, alguns revolucionários conseguiram escapar, fugiram para a floresta, o que permitiu a sobrevivência dos ideais da cabanagem mesmo após a sua derrota. Então, mesmo após 1836, nós ainda tínhamos perseguições. Por quê? Porque muitos cabanos conseguiram fugir, tá? Pessoal, a cabanagem, ela deixou uma carnificina aí de mais de 30 mil mortos, quase 30 a 40% de uma população da província. Dizimou populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, bem como membros da elite local. Ou seja, é uma guerra. É um conflito como qualquer outro. Gerou inúmeras consequências negativas, muitas mortes, muitas pessoas morreram, não só os envolvidos, mas indígenas, ribeirinhos e por aí vai. Então, o primeiro conflito que eu quero que os senhores tenham noção aqui é o conflito da cabanagem. O próximo conflito que eu gostaria que os senhores também tivessem um conhecimento muito legal é a Revolução Farroupilha. Gente, Revolução Farroupilha é um marco da história do Brasil. Ela, também conhecida como Guerra dos Farrapos, destacou-se como a mais extensa rebelião durante o período regencial do Brasil, desenrolando-se no Rio Grande do Sul e estendeu por uma década, abrangendo o período de 1835 a 1845, que inclui a regência do Feijó e os primeiros anos do Segundo Reinado. Então, olha só, ela começa no Brasil regencial e ela se estende até o Segundo Reinado, quando Dom Pedro II já está no trono. O termo farrapo originou-se dos trajes desgastados usados pelo exército rebelde. E essa revolta também fiz um esqueminha para você, deixa eu ver aqui. A insurgência foi promovida pelos grandes latifundiários, mais uma vez a elite, do Rio Grande do Sul, descontentes com as pesadas taxas impostas pelo governo imperial sobre suas mercadorias. Diante desse cenário, eles perceberam que buscar a separação e a instauração de uma república seria uma maneira de conquistar liberdade, tanto no âmbito comercial quanto no âmbito político. E essa revolta, gente, ela foi mobilizada basicamente pelos grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul. Tá? Essa insatisfação gerou essa vontade de emancipar, de desenvolver a região de uma forma diferente do que estava sendo desenvolvida. Em 1839, Davi Ganabarro, um dos líderes da revolta, em colaboração ao Giuseppe Garibaldi, conquistou a Laguna, em Santa Catarina, até onde, por alguns dias, declarou ali a criação, né, da região que estava sendo disputada. Foi nesse local que ele conheceu sua futura esposa, a parceira de lutas Anita Garibaldi. A partir dessa província foi estabelecida a República Juliana. Olha só, foi estabelecida que a República Juliana, confederada à República Rio-Grandense, ampliando assim o alcance do movimento revolucionário.
Professor, quem participava dessa guerra então? Nessa guerra, pessoal, os negros também foram convocados a participar, negros escravizados, e aí tinham promessas de liberdade. No caso da vitória na guerra contra o Império, poderiam libertar também seus parentes, seus filhos, enfim, muitos negros entraram nessa guerra com a vontade de se tornarem livres, né? E essa guerra foi promovida pela classe dominante gaúcha. Então, assim, eles sabiam o que poderiam falar para que os negros se tornassem ali membros dessa guerra. Constituída de estanceiros, grandes propriedades rurais, gado e negros escravizados nesse conflito. Então nós tínhamos vários personagens, pessoas com maior poder aquisitivo, né, grandes fazendeiros, pessoas escravizadas, e então era uma guerra que envolveu várias pessoas. Foi uma guerra que envolveu tanto a elite, estanceiros, grandes fazendeiros, como negros escravos ali enganados em alguma situação. Se vencessem a guerra, poderiam se tornar livres. Beleza? Põe na tela então. Gente, ponto interessante, que tivemos aí o massacre de Porongos, né? A guerra teve seu encerramento na Batalha de Porongos em 1845, quando os líderes farroupilhas, pressionados pela escassez de recursos, aceitaram a rendição às tropas imperiais. Foram rendidos pelas tropas imperiais. Tinha um ressentimento, tá, gente, contra o governo imperial, que sempre recrutava homens e cavalos para lutar com os territórios fronteiriços, mas pouco beneficiava a sociedade local. Isso também era um motivo que incomodava a galera da região sul, beleza? Parece que eles eram explorados, tinha um sentimento de exploração por parte do governo imperial. Pessoal, então essa guerra, ela representou uma vitória militar, mas além de uma vitória militar das tropas do Império, ela também representou uma vitória política do lado dos farrapos. Por quê? Porque teve uma diminuição dos impostos. Então, ó, uma vitória militar por parte do Império, mas uma vitória política por parte dos farrapos. Por quê? Porque nós tivemos uma diminuição dos impostos, naquela província. Nós tivemos um fortalecimento da Assembleia Provincial. Então foi uma guerra que acabou gerando ali uma consequência meio que positiva para os farrapos, né? Mas também tivemos muitas mortes, inúmeras mortes, muitas pessoas perderam a vida, tá? Então foi uma guerra, uma revolução com um massacre como qualquer uma outra. Outra revolta que eu preciso que os senhores tenham um conhecimento amplo, revolta do Malês. A revolta do Malês teve lugar em Salvador, província da Bahia, na noite de 24 de janeiro de 1835. Sob a liderança do pacífico Licutã, Manuel Calafate e Luiz Sanin. Essa foi uma revolta breve, organizada por, aqui é o interessante, ó, é uma das poucas que são organizadas por escravizados de origem islâmica, principalmente de etnias Haussá e Nagô. Seus principais objetivos eram alcançar a liberdade religiosa e pôr fim aos castigos físicos, ou seja, não era emancipacionista, não tinha vontade de se separar. Devido à superioridade militar das tropas imperiais e também a partir de informações fornecidas por delatores, o movimento foi rapidamente reprimido, tá? Então eles se organizavam, gente, para realizar os cultos à sua religião, a leitura do Alcorão, o ensino da língua árabe, tudo muito bem escondido, e eram nessas reuniões que eles organizavam, né, que eles organizaram essa revolta dos malês. Foram cerca de 200 escravos, foram presos e julgados, e o resultado foi uma pena de morte para os principais líderes do movimento, e até fuzilamento, açoites, trabalhos forçados, que já era algo comum, né, para eles, ocorreram na região, tá? Então, aqui nós temos uma revolta organizada pelos próprios negros, e é interessante que gerou outra consequência. A partir do momento que teve essa revolta organizada por negros na condição de escravos, eles começaram a proibir a reunião dos negros para praticar as suas atividades originárias, religiosas.
Então ficaram proibidos, por exemplo, de praticar os seus cultos e também de caminharem sozinhos à noite ou se encontrarem à noite, que foi quando ocorreu essa revolta, né? Quando ocorriam as reuniões para organizar essa revolta. Então, práticas de cultos que não fossem católicos e andar pelas ruas à noite foram consequências na revolta do Malês. Logo depois nós temos da revolta do Malês a Sabinada. A Sabinada foi um levante armado ocorrido na província da Bahia também, em 1837, tendo como palco principal a cidade de Salvador. O nome do movimento se deve a seu líder, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, republicano, médico, jornalista e revolucionário federalista. Objetivos, né? O que levou? Mais uma vez, não tinham a intenção separatista, mas queria constituir uma república baiense até Dom Pedro II alcançar a maioridade. E aí, quando alcançasse a maioridade, voltava a pertencer ao Brasil, né? A insatisfação diante da falta de autonomia política e administrativa da província pôs aos olhos dos revoltosos o governo regencial como algo ilegítimo, algo ruim, algo que não era bom. Então eles estavam extremamente insatisfeitos com esse governo regencial. Por isso que seria o quê? Somente até Dom Pedro alcançar a maioridade. Alcançando, não teria mais essa república, beleza? Então não pretendia romper com a escravidão e tinha o apoio das camadas médias urbanas, oficiais militares, funcionários públicos, comerciantes, artesãos. A Sabinada foi uma rebelião no período regencial, onde, com outras manifestações, como a própria cabanagem, que nós já estudamos, a própria farroupilha, ocorreu durante esse período e que também teve vários números de mortes, né? Muitas pessoas acabaram morrendo. Então, aqui a gente percebe claramente que foi um conflito que também estava ligado à insatisfação. Aí você fala assim, mas professor, por que ele não queria romper com a escravidão? Gente, por um motivo muito simples, porque ele precisava do apoio das elites escravocratas. Só que isso não aconteceu. Ele queria o apoio, mas não aconteceu esse apoio. Beleza? E aí acabou dando esse problema. Então, com o apoio das Forças Armadas e do grupo paramilitar local, as autoridades retomaram o controle da cidade. A insurgência foi reprimida de maneira severa, resultando em cerca de 2.000 fatalidades e 3.000 detenções. Então, aqui, mais uma vez, mais uma repressão violenta contra mais um movimento que nós tivemos no período regencial, tá? Gente, e por último, nós temos aqui a balaiada. A insurreição emergiu como um levante social em busca de melhores condições de vida, envolvendo vaqueiros, escravos e outros grupos desfavorecidos. O nome desse movimento popular deriva dos balaios, que são cestos produzidos localmente na região. Então eles lutavam pela hegemonia política e eles não se importavam com a miséria da população, a qual ainda sofria com injustiças e abuso do poder por parte das autoridades. Não coloquei aqui, tá? Mas a balaiada ocorreu no Maranhão. Beleza? Galera, a balaiada, as causas, pobreza da população, insatisfação política. E aí a elite política ela se fez muito presente nessa balaiada, com a presença aí dos bem-te-vis, que eram os liberais. Eles apoiavam indiretamente os balaios no início da revolta. Os cabanos, que seriam os conservadores, que estiveram contra os balaios. Então, dentro da própria província do Maranhão, nós tínhamos essa divisão política. Além disso, uma crise econômica ocorreu na época, a concorrência com o algodão dos Estados Unidos influenciou diretamente para o desenvolvimento do conflito, e algumas lideranças como Raimundo Gomes, Manuel dos Anjos Ferreira e Cosme Bento de Chagas, né, tomaram aí a frente desse movimento denominado como balaiada. A condição dos insurgentes agravou quando o experiente militar coronel Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias, assumiu o comando de todas as tropas nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. Com considerável empenho, o coronel derrota Raimundo Gomes, que cercado e isolado se rende, entregando a vila de Caxias às forças oficiais. Este momento marca o início do declínio da
volta, beleza? E aí, gente, em 1840, o recém-coroado imperador Dom Pedro II, ou seja, mais uma revolta que passa para o segundo reinado, ele anistiou os rebeldes que se entregaram, mas mais ou menos 2.500 balaios se renderam, né, com esse poder aí da anistia. E aí, com isso, acaba de vez, de fato, claramente, esse conflito. Aí, galera, eu queria falar para vocês o seguinte, os senhores têm que lembrar, vamos voltar lá no início agora, das revoltas regenciais, porque isso pode cair na sua prova. Ele pode colocar lá no estado tal, no lugar tal. Então, é de extrema importância que você saiba quais são essas revoltas regenciais. Porque se não tiver na regência, você vai saber que está onde? Que está no primeiro reinado. Ou, não, mas as revoltas que ultrapassaram para o segundo reinado. Não, mas Beckman foi quando? Não está no regencial, então deve ter sido no colonial. E outros que a gente vai ver no segundo reinado. Então, é muito importante você estar ciente dessas rebeliões, dessas revoluções onde elas aconteceram. E aí eu trouxe aqui um esqueminha para te ajudar a lembrar. Dá uma olhada aí na tela. Olha só. Você vai lembrar o seguinte, que na província do Grão-Pará, a cabanagem ela come solta. Malês é na Bahia e os escravos querem ficar de boa. Eram escravos islâmicos que não queriam mais os castigos físicos e queriam liberdade religiosa. No sul nós temos a Farroupilha, que busca a autonomia toda, né? Eles queriam, inclusive ali, pegar a região de Santa Catarina, criaram a República Juliana, queriam uma segregação, queriam uma independência. E a balaiada e a sabinada, Maranhão e Bahia, respectivamente, morreram muitas pessoas, até mesmo porque tinham uma participação popular. Como que você vai decorar isso aqui? Cantando. Né? Você vai cantar aquela música que hoje está sucesso no Brasil inteiro, que fala... Já ouviu? Não é boa ela porque não vai te ajudar a aprovação, mas essa aqui vai te ajudar a memorizar quais são e aonde ocorrem as guerras, os conflitos regenciais. Olha aí na tela, funciona assim, ó. Na província do Grão-Pará, a cabanagem come solta. Malês é na Bahia, escravos querem ficar de boa. No sul tem a Farroupilha, que busca autonomia toda. Balaiada e sabinada, Maranhão e Bahia, morrem muitas pessoas. De novo comigo. Na província do Grão-Pará, a cabanagem come solta. Malês é lá na Bahia, escravos querem ficar de boa. No sul tem a Farroupilha, que busca autonomia toda. Balaiada e sabinada, Maranhão e Bahia, morrem muitas pessoas. Na província do Grão-Pará. Pareceu a Joelma? Se não pareceu, não importa. Eu só quero que você memorize aonde ocorreu cada uma das revoltas, tá bom? Na província do Grão-Pará, a cabanagem corre solta. Já sabe que cabanagem, Grão-Pará, região norte. Malês é lá na Bahia, escravo quer ficar de boa. Opa, os escravos islâmicos queriam o fim dos castigos físicos e queriam também ter liberdade religiosa. A Farroupilha é no sul tem a Farroupilha, que busca autonomia toda. Eles querem ser autônomos, maior participação, teve até uma vitória política porque os farrapos conseguiram reduzir os impostos. Balaiada e sabinada, Maranhão e na Bahia, morrem muitas pessoas porque temos uma participação inclusive das camadas mais baixas. Gostou? Se gostou, lembra de ir lá no Instagram, Prof. Kleber Monteiro, e falar, professor, eu curti a musiquinha, vou repostar aqui, vou te marcar. Tamo junto? Põe na tela então, galera. Sabendo disso, decorando isso aqui, a gente vai agora para os períodos regenciais, né? As regências que vamos ter no território nacional e os grupos políticos que vão participar dessa regência. Beleza? Pessoal, primeiro, a regência ela vai ser dividida em dois momentos, tá? Esse período regencial. Uma regência trina provisória, que vai a abril a julho de 1831. Uma regência trina permanente, que vai de 1831 a 1834. Uma regência una do Padre Feijó, de 1835 a 1837. E uma regência una de Araújo Lima, de 1837 a 1840.
Lembrando que essa regência ela não foi isenta de oposição. Nós tínhamos partidos, grupos políticos com pensamentos diferentes. Então nós tínhamos os liberais exaltados, os restauradores que se opuseram aos regentes, expressando discordância quanto às políticas adotadas pelos liberais moderados. Essa divergência contribuiu para uma instabilidade política, essa oposição ela contribuiu muito forte para uma instabilidade política. Então nós temos aqui os liberais moderados, centralismo político de monarquia constitucional, os liberais exaltados, que defendiam a federalização do governo, e os restauradores, que eram a favor do regresso de Dom Pedro I, que depois acabaram se tornando aí liberais moderados. Então esse levante, setores populacionais que exigiam uma profunda transformação da sociedade brasileira como a reforma democrática da Constituição, então nós tínhamos ali uma divergência dentro deles. Tanto que é interessante você saber, botar aqui, que os liberais moderados, eles eram chamados de chimangos. Então se você ver o termo chimangos, são esses aqui, os liberais moderados, tá? Eles defendiam o centralismo político. Os liberais exaltados, apelidados de farroupilhas. Farroupilhas. E os restauradores, chamados de caramurus. Caramurus. Então nós tínhamos aqui uma diferença onde as regências acabavam sofrendo, a oposição que acabava aí aumentando essa instabilidade. Então olha só, a regência trina provisória assumiu a responsabilidade de organizar as eleições que seriam determinantes na escolha dos regentes que comporiam a subsequente regência trina permanente. Embora tenha tido uma breve duração de apenas 2 meses, a regência trina provisória implementou medidas de cunho liberal, como a readmissão do Ministério dos Brasileiros, o qual havia sido dissolvido durante o governo de Dom Pedro I. Concedeu anistia aos presos políticos, promovendo uma política de reconciliação e temporariamente suspendeu o exercício do poder moderador pelos regentes, limitando a intervenção do chefe de Estado nas decisões políticas. A eleição de uma regência trina permanente permitiu a formação de um governo que duraria 4 anos até a convocação de novas eleições. A formação da regência foi marcada por uma tentativa de representação dos diversos grupos da elite brasileira. O brigadeiro Francisco de Lima foi o candidato designado para representar os interesses do grupo militar, enquanto o deputado Braulio Muniz buscava representar o Nordeste agrário e o deputado Costa Carvalho representava os interesses do Sul agrário. Dessa forma, os 3 regentes eram considerados representantes dos interesses e propostas dos liberais moderados. E aí vinha a questão da oposição, a dificuldade de chegar no consenso. Até que criaram aí a Guarda Nacional, essa força paramilitar que foi criada com o objetivo de pacificar o país diante de tantas manifestações, tantos conflitos que nós estávamos tendo. Então, a criação da Guarda Nacional em 1831 foi uma iniciativa do ministro da Justiça, Padre Diogo Feijó, que era um dos regentes. Seria um dos regentes posteriormente. Essa tropa paramilitar, que permaneceu ativa até 1922, era composta exclusivamente por brasileiros com direito de voto, o que significava que seus membros eram provenientes das camadas mais influentes e poderosas da sociedade brasileira. Beleza? Então, gente, a Guarda Nacional, ela serviu os interesses da elite, tá? Quando você perguntar assim, quem que a Guarda Nacional protegia o povo, aqueles que estavam... Não era o povo, não. Era os interesses da elite, tá? Tinha uma instituição contra revoltas populares, normalmente, combatiam essas revoltas populares, era uma força de confiança das autoridades e principalmente dos proprietários rurais, Além disso, outro marco do período regencial vai ser justamente o ato adicional de 1834, tá? Esse marco é um marco também, o ato adicional. O ato adicional, pessoal, foi uma emenda à Constituição de 1824, a primeira Constituição do Império do Brasil. Ele foi promulgado em um contexto de instabilidade política e demandas por maior participação popular. Foi uma tentativa de conciliação entre as... Aqui é uma letra maiúscula, que faltou. Foi uma tentativa de conciliação entre as facções políticas da época, buscando equilibrar interesses regionais
e a centralização do poder. Contudo, ele não conseguiu resolver completamente as disputas políticas e sociais e o país continuou enfrentando instabilidade até a ascensão de Dom Pedro II ao trono em 1840. Beleza? Então, algumas características que nós temos aqui desse ato adicional. A regência deixava de ser trina e passava a ser una, e aquela outra forma de regência que nós vimos lá no início, exercida por um único regente por 4 anos. O Conselho de Estado, órgão criado para dar suporte às decisões do imperador, foi extinto. Então, olha só, isso aqui é uma informação interessante, tá? O Conselho de Estado, órgão criado para dar... para dar suporte às decisões do imperador. Não tinha imperador, então não precisa ter esse órgão. Foi o quê? Foi extinto. A criação das Assembleias Legislativas Provinciais, órgão sediado em cada província do Império. Então, teria aí a criação dessas assembleias. E a criação do município neutro, espécie de um distrito federal, na cidade do Rio de Janeiro. Porém, as consequentes instabilidades políticas, principalmente, as revoltas regenciais ocorridas em vários pontos do Brasil, como nós vimos anteriormente no nosso material, acabou gerando uma desordem, uma agitação muito grande dentro do território, e aí levou a uma desintegração do território brasileiro. O Partido Liberal propôs, então, nesse contexto, a maioridade de Dom Pedro II, antecipar a maioridade dele para que ele pudesse voltar e tomar o trono. A ideia foi levada à votação na Câmara, mas não foi aprovada de imediato, e aí fizeram várias medidas, várias movimentações, inclusive criaram ali também o golpe da maioridade, declarando Dom Pedro maior aos 14 anos. Um ano depois, Dom Pedro começa a governar o Brasil e tem início o segundo reinado. Então, esse período regencial ele vai acabar, ele vai findar com o golpe da maioridade, que a gente vai falar um pouquinho no segundo reinado. Mas antes de falar disso, então, para a gente fechar, vamos fazer algumas questões. Olha o que diz a primeira questão. Considere o texto abaixo para responder a questão. Desde o início do período regencial, a burocracia governamental do Rio de Janeiro, respaldada pelos interesses das elites desta província, de São Paulo e Minas Gerais, buscou implantar um modelo centralizador de Estado. Houve resistência armada Houve resistência armada das oligarquias regionais, sendo a mais longa e grave a da Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Em 1840, porém, consolidou-se no Brasil o bloco de poder que tinha como núcleo a oligarquia enriquecida com a produção de café nas províncias de Minas, Rio e São Paulo. Esse setor oligárquico hegemônico aliou-se à burocracia governamental na defesa do Estado centralizado, para o qual obteve legitimidade ao colocar à frente o seu governo antecipadamente Dom Pedro II. Aí coloca, além da Farroupilha, diversas outras revoltas eclodiram no Brasil, principalmente entre 1835 e 1848, em oposição à centralização política que as elites do centro-sul do Império tentam promover. Qual foi a mais importante rebelião iniciada nesse período que não se enquadra na caracterização apresentada no texto acima? Que não se enquadra. Então, olha só. Sabe nada, revolta do Malês, sabe nada, balaiada, revolta dos liberais de Minas Gerais e São Paulo, Revolução Praieira. Pessoal, volta lá no texto. Aqui é uma questão de interpretação. Ele está falando o quê? Ele está falando de revoltas em resistência armada, né, que queriam, por exemplo, no caso da Farroupilha, uma maior autonomia. Então, consolidou-se no Brasil ali revoltas que queriam um maior poder de insatisfação. E eu te pergunto, qual dessas revoltas não tinha um cunho ligado ao Império como um todo? Então, olha só, revolta dos Malês foi os escravos. Queriam liberdade religiosa. Sabe nada, balaiada. Essas duas aqui estavam ligadas ao quê? Ligadas à insatisfação. Assim como qual? Assim como a que ele citou aqui, ó, Farroupilha, né? Eles queriam melhores condições de vida, diminuir impostos, então não pode ser essas duas, você já descarta essas duas. Revolta dos liberais em Minas Gerais, São Paulo 42, não, nem comentamos sobre ela. Revolução Praieira, ainda não comentamos sobre ela porque é no segundo reinado, então é errado. Aí a questão, ela diz assim, ó, qual foi a mais importante rebelião iniciada nesse período que não se enquadra na caracterização apresentada no texto? Espera aí.
A dos escravos. Aqui está falando de resistência armada contra o império. E aqui é uma revolta dos escravos. Então a questão certa é a letra A. Pode marcar aí a alternativa A como alternativa correta. Vamos ver a próxima. Sobre o período regencial, julgue certo e errado. Letra A. Teve por objetivo principal promover a descentralização do poder brasileiro, quebrando a unidade nacional. Perfeito, né, gente? Por meio das regências, ele queria descentralizar, inclusive foram os responsáveis por criar as assembleias provinciais. Então, perfeito. Letra B. Provoca a substituição do governo centrado na coroa portuguesa para a coroa britânica. Opa, agora somos coroas britânicas? Nada a ver, né? Item falso, errado, que justifica a chegada das indústrias britânicas e os investimentos a partir de 1850, item errado. C. Foi composta pela pressão de 3 grupos principais, os liberais exaltados, os liberais moderados e os conservadores liberais, que pressionavam Dom Pedro I para que mudasse a capital nacional de Salvador para o Rio de Janeiro. Pessoal, a capital já era no Rio e nem pressionava o Dom Pedro I. Dom Pedro já estava longe daqui. Item falso também. Lembre-se que esse período da regência vai ser após a abdicação de Dom Pedro I ao trono. Pode ser periodizado em regência trina provisória, regência trina permanente, regência duo, errado, e regência uma, errada, é una. Então o item também está falso, então fica verdadeiro, falso, falso, falso. Tem mais? Tem mais uma. Com a abdicação de Dom Pedro, por lei, quem assumiria o trono seria seu filho Dom Pedro II. No entanto, a idade de Dom Pedro II, ainda criança à época, não obedecia às determinações da maioridade da Constituição. Nesse sentido, se tornou clara a necessidade da regência, um governo de transição que administraria o país enquanto o imperador ainda não tivesse idade suficiente para governar. A regência seria trina, a princípio formada por membros da Assembleia Geral. Sendo assim, e diante da situação do país, a adoção da regência provisória era questão de urgência. Sobre os acontecimentos do período regencial, é correto afirmar que foi um período de grandes transformações no país e marcado por importantes conflitos como a Guerra do Paraguai. Opa, falamos da Guerra do Paraguai? Não, a Guerra do Paraguai foi durante o segundo reinado, não durante a regência. Aqui nós tivemos cabanagem, malês, a farroupilha, sabinada, balaiada, então não é a Guerra do Paraguai nesse momento. B. No período, o café estabeleceu-se como nosso principal produto e aconteceu um período de prosperidade. Teve a concessão do direito ao voto para os analfabetos e a abolição de escravatura durante a regência? Errado, né? O café ele só vai se tornar importante lá no segundo reinado, no final já do segundo reinado, e não temos o voto para os analfabetos e a abolição da escravatura. Letra C. Foi um período marcado pelo fortalecimento dos setores liberais, garantindo diversas mudanças, como a criação do Conselho de Estado, regência trina e a extinção das Assembleias Legislativas Provinciais. Olha só, criação do Conselho de Estado não foi a extinção, né? A extinção da Assembleia Legislativa não foi a criação, né? Ele inverteu tudo aqui, então o item está o quê? Errado, e não foi a regência trina, foi a regência una, né? Então mudou aí todas as características, está lá naqueles 4 podcasts que a gente fez no finalzinho do slide. Letra D. Durante esses anos, o país expandiu seu território, tendo anexado a província da Cisplatina. Opa, anexada a província da Cisplatina, mas nós vimos que no primeiro reinado nós perdemos essa terra para o Uruguai. Já está errado aqui, ó, já não anexamos nada. E o estado do Acre, não, o Acre só vai pertencer ao Brasil, comprado na Bolívia no século XX, em 1902, 1903 aproximadamente. Então o item aqui está o quê? Errado. Por eliminação só pode ser a letra E. Foi um período de transição marcado por uma inquietude social e política, em que ocorreram revoltas como malês, cabanagem, sabinada, farroupilhas e balaiada. Item certo, né? Por isso a importância de saber quais são as revoltas regenciais. E a última questão. Logo após a aprovação do Ato Adicional de 1834, uma segunda onda de revoltas regenciais eclodiu, dessa feita com movimentos de grande porte e com significativa variedade regional. Ocorreu no Pará a mais notável, popular e sangrenta das revoltas do Império, a cabanagem. Ela reuniu membros das camadas mais baixas da sociedade amazônica, como indígenas, caboclos, lavradores e seringueiros, e tomou o governo provincial por cerca de 9 meses. Sua pauta era extensa e difusa, indo do ódio aos estrangeiros à defesa da autonomia provincial, da religião católica e de Dom Pedro II.
A cabanagem chegou até as fronteiras do Brasil Central, aproximou-se do litoral norte e nordeste e gerou distúrbios internacionais na América Caribenha. Certo ou errado? Certo, né, gente? Descreveu perfeitamente aí as características da cabanagem. Beleza? Galera, então encerramos aqui mais uma aula. Espero que tenha gostado. Muita informação. E agora a gente se vê no segundo reinado para matar esse primeiro tópico do seu edital. Beleza? Te vejo na nossa próxima aula. Gostou da aula? Tenho certeza que sim. Se você quiser ver mais aulas já disponibilizadas no nosso projeto IBGE Efetivo de realidade brasileira com PDF, com questões, tudo quanto é funcionalidade que vai te ajudar na sua prova, clica no link da descrição. O preço está bem em conta, a mesma parte de realidade brasileira. Tem muita aula boa ali do professor Kleber. E ainda você vai ter 10% de desconto se você colocar o cupom CNU. Agora, se você quiser o curso completo para o IBGE, Bloco 8, CNU e também para o Mapa FUNAI, se você estiver estudando para o Mapa FUNAI, porque a prova vai ser a mesma, também tem o link na descrição e no nosso projeto IBGE Efetivo. Também coloca o cupom CNU que vai ter 10% de desconto. Pode ter certeza que a gente está aqui para ajudar você, disponibilizando aulas gratuitas, mas se você tiver acesso a todas as aulas com todos os materiais, as suas chances aumentam muito. Beleza? Então, se gostou do vídeo, like aí, não deixa de compartilhar esse vídeo também, não deixa de se inscrever no canal para que eu possa continuar disponibilizando aulas. A quantidade de aulas que eu vou disponibilizar gratuitamente aqui depende do número de visualizações, depende do engajamento de vocês. Beleza? Então, abraços e até a próxima.